E aí, pessoal, estamos aqui em mais esse podcast da Brasil com Z, podcast Boi com Bula, para falar sobre cruzamento industrial. Mas pera lá, que papo é esse? É cruzamento industrial que nós vamos falar, é o cruzamento convencional aí? Uma raça taurina com uma raça em cima de uma base zebuína? É isso que a gente fala de cruzamento industrial? Mais ou menos, William, que o trocadilho tá aí, o pulo do gato tá aí, que o cruzamento industrial, originalmente, é um cruzamento feito para a indústria, né? Para a indústria frigorífica. O meu aqui é um cruzamento entre indústrias, a indústria da carne e a indústria do leite. Esse Guilherme é sempre aí com títulos mais curiosos, né? Rapaz, podcast aqui ao vivo, a coisa, olha só, né? Agora já passa carro de som, estamos aqui na frente do nosso escritório, é passarinho cantando, é cachorro latindo. Mas vamos lá, voltando ao rumo da prosa, esse podcast é relacionado à coluna que o Guilherme escreve mensalmente aí, intitulada Bovinocultura, no sentido da cultura na arte de criar bovinos, seja de corte para leite, onde o Guilherme, que é um cara extremamente estudioso com relação a esse assunto, vem com temas diversos. Uma hora está falando de uma raça criada no sul da Escócia, outra hora está falando de um carro de boi, né, de como vem essa cultura do carro de boi, e agora vem com essa conversa de cruzamento industrial com um trocadilho que não é exatamente o cruzamento industrial para a indústria frigorífica, e sim um conceito da indústria de corte com a indústria de leite, né? Exatamente, William. Essa aí é a brincadeira. É uma ideia que eu pensei porque já há algum tempo, isso desde sempre, a gente fez na escola, a gente aprende tudo, o boi de corte na vaca de leite. Uhum. Mas a ideia é que a gente pense num aproveitamento de vacas especializadas para a produção de leite, de acordo com o sistema de cada fazenda, o uso de touros de corte especializados, um Limousin, por exemplo, um Angus, que a gente aproveite a vaca, né, se for no caso dela for para descarte, e na última lactação dela, ela, além do leite, ela dá um bezerro melhor, e como na ajuda de custos do produtor leiteiro especializado. Né? Bom, eu vi aí que você citou, né, raças taurinas, então acho que você está pensando muito no hemisfério norte aí, É. né? Porque aqui no Brasil, você ainda como bom mineiro, né? A gente sabe que o cruzamento aí mais comum, principalmente do pequeno produtor, né? Não estamos falando em pecuária seletiva específica para o leite. E aí tem o Busolando, o Girolando, né? O Girolando é a grande raça produtora de leite Exatamente. no Brasil. Mas estamos falando principalmente daquele pequeno produtor que tira o seu leitinho, faz seu queijinho lá, mas para ajuda na receita da sua, enfim, do seu dia a dia aí, receita da família, ele costuma usar um touro zebuíno, Menino, né, para fazer um bezerro bezerro. de corte, enfim, um bezerro que dê uma carninha também, não é isso? Exatamente, William. É muito comum a gente ver isso. Muito comum isso, tanto em Minas Gerais como no Rio de Janeiro, aqui mesmo em São Paulo. Pequeno, é uma arte do pequeno produtor, né? E sem contar que a fêmea, filha de uma vaca leiteira com um boi de corte, um boi zebuíno, assim, ela diminui, o leite é menos, né? Menos leite, mas ela é uma fêmea que dá uma ótima receptora, né, William? Dá uma ótima receptora. Muitas vezes você tira um leitinho dela ainda, porque o pequeno produtor aí ele tira menos leite, mais sólidos, não é aquele aporte nutricional De de, grande escala. dos grandes produtores de leite. Então ela serve muito bem. É muito comum mesmo a gente ver esse tipo de cruzamento. E ainda para a parte conceitual aí, mas na verdade vamos lá para a essência do conceito. O que é cruzamento? É o aproveitamento, dentro de duas raças distintas, você aproveitar em cima da média dos pais o ganho com a heterose, né, William? E heterose, então, é o contrário da homozigose, né? E para a gente não complicar muita coisa, a homozigose é quando a gente tem dois genes, né, no mesmo alelo aí, que são iguais. Exatamente. E o extremo disso é a endogamia, quando a gente pode chegar até a tal das perdas, né, pela depressão Isso. endogâmica.
E o contrário disso é a heterose, onde os genes, né, dentro do mesmo alelo vão ser diferentes, e aí esse conceito de heterose, e a gente ganha em produção com esse vigor híbrido aí, Exatamente. com o vigor da heterose, né? Lembrando que, tanto para trabalhar especificamente com leite ou com corte, a gente trabalha com raças complementares, a tal da complementariedade, né? Exatamente. Por exemplo, buscando a base zebuína aí, falando em corte, a rusticidade aí do Nelore com a precocidade Qualidade de carne, talvez, do Angus. assim como a adaptabilidade do Nelore, né? É uma relação quase ganha-ganha, né, velho? Sempre buscando aí relação ganha-ganha aí nesse conceito de Exatamente. complementariedade. Então, heterose mais complementariedade, a coisa funciona muito bem, né, Guilherme? Isso aí, velho. Então o cruzamento industrial não é algo, vamos dizer assim, do momento. Ele já teve em outras épocas essa escala tão significativa quanto hoje, vamos dizer assim. Pera lá, né? Primeiro tem que ficar claro aqui, a gente está falando do cruzamento industrial específico ou desse conceito do Guilherme, porque esse específico, na década de 80 aí, quando, Foi o boom no início no Brasil, foi com Chianina, não foi, William? rapaz, Chianina, já entrou aqui o Limousin, entrou o do Chianina, que era muito grande, a gente passou por Marchegiana, que também, né, outra raça italiana, só que de porte um pouco melhor. Enfim, nós tivemos muitas experiências com continentais e com raças continentais e depois, vamos dizer assim, um cruzamento industrial de corte mais atual, muito em cima Das raças britânicas. das raças britânicas, né? Acho que é porque essa complementariedade fica mais evidente, sim. né? E Mais claro. aproveitando a pergunta, hoje, falando do cruzamento industrial das indústrias, algumas associações americanas, assim, de produtores mais especializados, né? Associações americanas, centrais de inseminação têm programas específicos para touros específicos que dentro disso a gente consiga aproveitar mais na hora que você põe um boi de corte numa vaca de leite. Por exemplo, a Associação do Limousin tem, a ABS tem um programa próprio de indicando touros adequados para esse tipo de cruzamento com vaca leiteira. Beef in dairy? Beef on dairy, exatamente. A carne e o leite. É isso aí, é isso aí. Aí são, né, coisas já tecnicamente mais direcionadas. Nos Estados Unidos também a gente vê muito holandês mesmo indo para confinamento, né? Holandês que é uma carcaçona grande, né? Dá uma carcaça Exatamente. pesada, o bicho é meio descarnado na bunda, mas Dá uma carnona. dá com termos Peso, né? de peso, Sim, é um bicho grandão. exatamente. Agora, essas próprias continentais utilizadas nos Estados Unidos, né, aproveitando o rumo da prosa para ir um pouco adiante, elas tomaram outro rumo aí. Elas Sim. não têm mais aquele porte antigo, né? É o gado que se britanizou, digamos assim, para que sejam animais mais precoces, não tenha tanta aquela ossatura que tradicionalmente eles tinham, assim como na Europa ainda mantém, mas no sentido de serem mais eficientes, né? Serem animais menos exigentes como eles tinham sido no passado, por assim dizer. Aí fica mais complementar aí, Sim. como a gente falou, né, desse Holstein aí do holandês maior, por No exemplo. entanto que no Reino Unido, usualmente se usa o belga azul, né, o Belgian Blue, que era aquele que tem Dupla dupla musculatura. musculatura e tudo mais. Os britânicos desenvolveram um que chama Bright Blue, né, que é o britânico azul, que é um animal com menos evidências de dupla musculatura como o belga, né, e que usa também muito em vaca leiteira, buscando mais carcaça, né? Entendi. Ó, só pra gente, já que a gente entrou nessa história aí de falar um pouquinho do corte, fala um pouquinho mais pra gente, falando ainda de cruzamentos específicos, o grande volume de leite produzido no Brasil também é fruto dessas composições aí sim. do cruzamento, né? Desde a meio sangue Até até estabilizar
no girolando ou no guzolando, ou até mesmo o pequeno produtor, que são vacas sem raça definida, né? Ele é meio vira-lata, né? Mas na verdade composição, né, de duas raças puras, onde tem um meio sangue, não é isso? Sim. Depois pode ter um 3/4, Isso. até essas raças são estabilizadas no 3/8, 5/8, Sim, né? sim. Dentro das raças mais especializadas. É Aham. isso que eu quis também dizer relacionado ao pequeno produtor Esse vai que cruzando vai meio que. cruzando meio que ou o filho daquela vaca ali é aquele boi que eu vou usar, mas assim, ainda assim a produção de leite no Brasil acaba tendo uma influência grande dessas complementariedades de Gir, Guzerá com o holandês e o Jersey, por exemplo. Uhum, é isso aí. Girolando, Guzolando, Solando. Gersolando, por aí vai, Singer. né? É, O exatamente. Cindy também, um zebuíno que Tem uma aptidão tomado, boa para leite, sim, tem né? tomado seu lugar no sol, né? Principalmente onde comida é rala. Escassa. É É isso verdade. aí. E pensando nesses desafios que a gente tem no nosso país, de utilizar uma raça taurina muitas vezes, questões tanto de adaptação quanto de exigência nutricional, teria algum zebu mais indicado, menos indicado para a gente utilizar nesse tipo de cruzamento entre indústrias, vamos dizer assim? O que Isso, você nos diz sobre, Guilherme? isso eu acho que vai mais do perfil que o produtor tem. Se ele dedica mais no leite, ele vai usar dentro das linhagens zebuínas mais focadas, especializadas no leite. Se ele prefere animais de mais saúde, de mais uma exploração mais a pasto, com menos aporte de ração, aí é outra, a metodologia é outra, pode usar um Guzerá, pode usar um Cindy, assim, tendo a base pouco mais leiteira ou menos leiteira. Olha, essa prosa é bem interessante também. Você vê que a gente vai de um título assim, meio de um trocadilho aí, e a gente vai tornando, né, esse assunto um pouco mais complexo tecnicamente. E a ideia aqui é conversar isso de maneira muito simples, né? Mas o que eu ia reforçar aqui, Guilherme, para que a gente todos nos entendam um pouco melhor, quando você fala dessa indústria leiteira com a indústria de corte, lembrando que o que a gente busca em termos de conformação nos animais para o leite é muito diferente do corte, principalmente com relação ao volume de massas musculares. No leite, a gente busca aquilo que a gente chama de limpeza no posterior, ou seja, em raças leiteiras não tem que ter aquele chã de dentro, né, que é o colchão mole, o períneo mais comprido, o lagarto mais comprido. É uma musculatura mais limpa no traseiro. Obviamente que com membros afastados busca-se o que a gente chama de força leiteira. O animal tem que ter profundidade, amplitude de tórax, né? Isso é muito importante para a parte fisiológica aí no sentido respiratório, digestivo. Porém, a hora que a gente parte para o posterior, a gente quer um posterior amplo, pensando em distância entre ilhos, entre isquios, afastamento de pernas para aporte de úbere, porém, principalmente no entre pernas ali, a gente quer uma limpeza. Reforçando então, no leite, períneo curto, ou seja, né, o lagarto ali mais curto, e o chã de dentro ali, o colchão mole, principalmente, também é menos presente. O contrário do que nós buscamos no corte, que é uma musculatura mais convexa, que desça mais até a altura nos jarretes e que preencha todo esse espaço de maneira a conferir mais volume. Não é isso, Guilherme? Exatamente, William. São circunstâncias um pouco distintas que talvez se equilibrassem no que falando, o que o pessoal diria sobre raças de duplo propósito, né, de dupla aptidão, que seria um intermediário entre as duas, né? Nem tanto para uma, nem tanto ao céu e nem tanto à terra, né? Pera lá, mas esse assunto nós não vamos explorar muito agora, porque, pelo que um passarinho me contou aí, parece que é um tema da tua próxima coluna, É é um isso? tema da próxima coluna, William. Então, podemos já deixar aqui avisado que é o próximo debate nosso. O pessoal já guardar as dúvidas, as perguntas para a gente interagir na próxima. Isso aí, gente. Beleza, sempre então na coluna Bovinocultura, aí assinada
pelo Guilherme Costa mensalmente, a gente vai trazer para vocês uma curiosidade, uma raça ou algo técnico, e enfim, de um cara que para mim aí é um prodígio aí em termos de universo aí de técnicos preparados para falar sobre esse tema, sobre pecuária como um todo. E é isso aí, essa prosa interativa aqui entre a nossa equipe. O intuito é passarmos mais conteúdo para vocês e que você aí, amigo, possa amiga, né, possa interagir mais conosco nas nossas mídias sociais, pedindo temas, enfim, pedindo um pouco mais de reforçar algum conceito. A gente está aqui para interagir um pouco, né? Interagir mais com vocês, e a ideia é ampliarmos mesmo essa nossa comunicação, né, Guilherme? Isso aí, William. Muito obrigado pelas palavras. Curte aí, pessoal. Se inscreva. Vamos que vamos. Isso aí, vamos que vamos.